Daí, galera, vamos continuar então a resolução das nossas equações polinomiais. As questões 1 e 2 nós já havíamos feito em sala. Faremos agora as questões 3, 4 e 5. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no Vavá Estudar, por favor, se inscreva, compartilhe e curta. E aprenda, que é mais importante. Beleza. Terceiro tipo de situação que a gente vai encontrar quando nós estamos resolvendo equações polinomiais. Então a questão diz assim, sabe-se que um polinômio t de x é divisível por x menos 2. Então o tx é divisível por x menos 2. Sendo tx igual a 3x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 18x menos 24, determine as outras raízes reais de tx, se existirem. Em seguida, escreva tx na forma fatorada. Ora, encontrar as raízes de tx significa que nós queremos encontrar os valores de x para o qual t de x seja igual a zero. Ou seja, nós queremos saber quando que 3x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 18x menos 24, nós queremos saber quando isso aqui é igual a zero. Porque quando isso aqui for zero, o tx vai ser zero, e daí o valor de x que faz isso aqui ser zero também faz o tx ser igual a zero. Então, notem que quando a gente deseja encontrar as raízes de um polinômio, nós transformamos o polinômio em uma equação polinomial, ok? Aqui nós queremos descobrir qual é o valor de x que faz essa expressão ser igual a zero. Só que nesse problema em particular, nós temos uma informação. Nós sabemos que o polinômio tx é divisível por x menos 2. Ora, o que significa dizer que t de x, ou tx, é divisível por x menos 2? Esse é o grande lance. Nós podemos tirar daí duas conclusões. Primeira, que se t de x é divisível por x menos 2, então quando eu pego o tx e divido por x menos 2, o resto dessa divisão é zero. Isso implica que o 2 é raiz de x menos 2, que o 2 é raiz de tx. Então, quando eu digo que tx é divisível por x menos 2, eu estou dizendo indiretamente que o 2 é uma raiz de tx. Por quê? Porque o 2 é a raiz de x menos 2. Então, essa é a primeira consideração, primeira conclusão que eu posso tirar. A segunda conclusão é a seguinte, se o tx é divisível por x menos 2, então x menos 2 é um dos fatores de tx quando esse está escrito na forma fatorada. O que eu quero dizer com isso? Observem que tx é um polinômio do terceiro grau. O coeficiente dominante é 3. Nós já vimos que um polinômio pode ser decomposto em fatores do primeiro grau. Então, se eu pegar o tx e escrevê-lo na forma fatorada, ele vai ser alguma coisa assim, 3, que é o coeficiente dominante, vezes. Ora, como o tx é divisível por x menos 2, então x menos 2 é um dos fatores do tx. Ora, tx é do terceiro grau. X menos 2 é um fator do primeiro grau. Então, a forma fatorada de tx vai ser 3, que é o coeficiente dominante, vezes x menos 2, que é um dos fatores de tx, vezes algum outro polinômio, que eu vou chamar aqui de px. E esse px aqui, observem, como o tx é do terceiro grau, esse aqui é do primeiro, esse outro polinômio necessariamente vai ser do segundo grau. E dentro dele estão as outras raízes de tx. Observem que quando px for zero, quando esse cara for zero, toda essa expressão vai ser igual a zero, e como essa expressão é equivalente ao tx, o tx também será. Então, as outras duas raízes de tx estão aqui dentro desse polinômio que eu chamei de px. E o meu trabalho vai ser encontrar esse px. Então, vamos lá. O tx é 3x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 18x menos 24. E esse tx é igual a 3 vezes x menos 2 vezes o px. E o meu trabalho agora é descobrir
quem é esse cidadão aqui, ó, quem é o px. Ora, se eu pegar o tx e dividir por 3, o resultado dessa divisão é igual a este produto. Então, eu vou pegar o tx e vou dividir por 3, mas isso eu vou fazer de cabeça. 3x ao cubo dividido por 3 dá x ao cubo, mais 9x ao quadrado dividido por 3 dá 3x ao quadrado, menos 18x dividido por 3 dá menos 6x, menos 24 dividido por 3 dá menos 8. Então, esse aqui, ó, é o resultado da divisão do tx por 3. E essa divisão é igual a x menos 2 vezes o px. Bem, se eu pegar este polinômio e dividir por x menos 2, o resultado desta divisão vai ser o próprio px. Então, eu vou fazer x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x menos 8 dividido por x menos 2. E o resultado desta divisão vai ser o px. Lembrando que a gente quer descobrir o px, porque dentro do px estão as outras raízes de tx. Uma já está aqui, ó, é o 2. Ok? Bem, essa divisão, notem, ela pode ser feita usando o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, que facilita bastante a nossa vida. Então, vamos lá, pegar os coeficientes aqui, ó. 1, 3, menos 6, menos 8. Lembra que aqui abaixo do menos 8 vai aparecer o resto que a gente sabe que é 0. A raiz do divisor aqui, ó, é o 2. Vou repetir então o primeiro coeficiente e fazer a divisão. Dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 com 3 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, com menos 6 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, com menos 8, 0. Esses números são os coeficientes do px. Então, eu posso dizer que 1x ao quadrado, esse 1 aqui, ó, mais 5x, este 5 aqui, mais 4. Notem que isso aqui, ó, é o resultado desta divisão, ok? Isso aqui é o próprio px. Como o px é um polinômio do segundo grau, encontrar as suas raízes é bastante simples. Eu vou fazer 1x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a 0. Uma equação de segundo grau, vou tentar resolver por soma e produto. Dois números que somados vão dar menos 5, ou seja, o oposto do coeficiente b, que multiplicados vão dar 4, ou seja, o coeficiente c. Dois números que somados dão menos 5 e multiplicados dão 4, menos 4 e menos 1. Menos 4 e menos 1. Essas são as raízes do px. Consequentemente, eu poderia escrever o px assim, ó. O coeficiente dominante de px é 1, então eu não preciso escrever nada, você, mas se quiser pode colocar 1 aqui, vezes x mais 1, porque menos 1 é uma raiz, vezes x mais 4, porque menos 4 é uma raiz. Essas daqui, ó, menos 1 e menos 4 são as raízes do px. Mas lá em cima, aqui, ó, a gente havia escrito o tx como sendo tx é igual a 3, que é o seu coeficiente dominante, vezes x menos 2, e x menos 2, porque a gente sabia que o polinômio tx era divisível por x menos 2, vezes o px, ó. Só que quem é o px? É x mais 1 vezes x mais 4. Ora, as raízes do tx são o 2, o menos 1 e o menos 4. Observem que esta informação de ser divisível, ou seja, quando eu sei que um polinômio é divisível por um determinado polinômio, este polinômio vai ser um dos fatores daquele, ok?
Espero que tenha ficado claro. A gente volta daqui a pouquinho para fazer a questão número 4. Grande abraço. Beleza, galera? Estamos de volta aí para a questãozinha número 4. Sabe-se que 2 é a raiz dupla de Rx. Sendo Rx esse polinômio que foi dado, determine as outras raízes reais de R de x se elas existirem. Em seguida, escreva Rx na forma fatorada. Bem, aqui tem um lance interessante, uma novidade. A gente sabe que 2 é raiz dupla de R de x, ou de Rx. Ora, dizer que 2 é raiz dupla de Rx significa dizer que o fator x menos 2, ele aparece 2 vezes na forma fatorada de Rx. Ou seja, como nós já vimos, todo polinômio pode ser fatorado, pode ser decomposto em fatores do primeiro grau. Ora, o que eu estou dizendo é que se 2 é raiz dupla de R de x, então o fator x menos 2 vai aparecer 2 vezes. Por isso, raiz dupla. Mas ele vai aparecer onde? 2 vezes onde? Na forma fatorada de R de x, de Rx. Então, vou escrever aqui, ó, a forma fatorada de Rx. Notem que Rx é um polinômio do quarto grau e o coeficiente dominante é menos 2. Então, a sua forma fatorada vai ser menos 2, que é o coeficiente dominante, vezes x menos 2, vezes x menos 2, vezes alguma coisa. Ora, a multiplicação desses dois termos aqui, ó, daria um polinômio do segundo grau, certo? Porque esse aqui é do primeiro, esse aqui é do primeiro, conserva a base, somos expoentes, vai dar um do segundo. Mas Rx é do quarto grau. Então, esse outro polinômio que está faltando, que eu vou chamar de mx, ou m de x, ele necessariamente precisa ser alguma coisa, algum polinômio do segundo grau. Por quê? Porque esse do segundo vezes esse do segundo vai dar aquele do quarto grau. Então, observem que dizer que 2 é raiz dupla implica dizer que o fator x menos 2 aparece 2 vezes. E é claro, eu poderia dizer que 2, se fosse o caso, né, que 2 é raiz tripla, raiz quádrupla. Quando 2 é raiz simples, é porque ele aparece, o x menos 2 aparece uma vez só. Também existe um termo que é a palavra multiplicidade. Eu poderia ter dito no problema que 2 é raiz de multiplicidade 2, mas a ideia é a mesma. Bem, como já aconteceu nas outras situações, o nosso objetivo é descobrir quem é esse cara aqui, ó, quem é o mx. Por quê? Porque dentro dele estão as outras raízes do Rx, ok? E o procedimento vai ser o mesmo. Se nós pegarmos o Rx e dividirmos por menos 2, o resultado dessa divisão vai ser esse produto. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o Rx e vou dividir por menos 2, mas é óbvio que eu vou fazer essa divisão de cabeça. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2x na quarta dividido por menos 2 vai ficar x na quarta. 18x ao quadrado dividido por menos 2 vai ficar menos 9x ao quadrado. Menos 8x dividido por menos 2 vai dar mais 4x. Menos 24 dividido por menos 2 dá mais 12. Este polinômio é o resultado da divisão do Rx por menos 2. Ora, e o resultado dessa divisão é x menos 2 vezes x menos 2 vezes o mx. Ora, se eu pegar este polinômio, que é o resultado dessa primeira divisão que eu fiz, e dividir por este polinômio, x menos 2, o resultado dessa divisão é este produto. Então, eu vou pegar x ao quadrado menos 9x x na quarta menos 9x ao quadrado mais 4x mais 12 e vou dividir por x menos 2. Vou fazer essa divisão aqui no cantinho, ó. Pegando os coeficientes, 1 do x na quarta
0 no x da terceira, menos 9 do x ao quadrado, 4 do x, 12, termo independente. Lembra que aqui embaixo do 12 vai aparecer o resto, e como esse polinômio é igual a esse produto, o resto aqui tem que ser 0, né? Vou colocar aqui a raiz do divisor, 2, e lá vai. Repete o primeiro, 1 vezes 2 dá 2, 2 mais 0 dá 2, 2 vezes 2, 4, com menos 9 dá menos 5, menos 5 vezes 2 dá menos 10, com 4 dá menos 6, menos 6 vezes 2 dá menos 12, com 12, 0, como a gente já esperava. Então, o resultado da divisão deste polinômio aqui, ó, por x menos 2, vai ser 1x na terceira, mais 2x na segunda, menos 5x, menos 6. E esse polinômio é igual a x menos 2 vezes o mx. Bem, notem que se eu repetir esse procedimento, ou seja, se eu pegar esse polinômio aqui, ó, e dividir por x menos 2, o resultado, o quociente desta divisão, vai ser o mx, que é o cara que eu estou buscando. Então, eu vou pegar este polinômio e vou dividir por x menos 2. Mas observem que os coeficientes desse polinômio aqui, ó, já estão aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, eu vou aproveitar esse mesmo quadro para dividir isto aqui por isto aqui. Vou colocar aqui a raiz, que é o 2. Aqui embaixo do menos 6 vai aparecer o resto, que a gente já sabe que tem que ser 0, porque 1x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6 é igual a esse produto. Notem que aqui, ó, mais o resto, só que esse resto é 0. Então, vamos lá. Vou repetir o primeiro. 1 vezes 2 dá 2, com 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, com menos 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, com menos 6, 0. Esse cara aqui, ó, esses números, 1, 4 e 3, eles são os coeficientes desse mx. Então, quando eu peguei esse cidadão aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, e dividi por esse aqui, ó, o resultado deu 1x ao quadrado mais 4x mais 3. E isso aqui é igual ao mx. Ora, o mx, de novo, é um polinômio do segundo grau. Encontrar as raízes dele é molezinha, a princípio, né? Tentar somar em produto. Dois números que somados dão menos 4 e que multiplicados vão dar 3. Somados dão menos 4, multiplicados dão 3. Menos 3 e menos 1. Beleza? Então, menos 3 e menos 1 são as raízes de mx. Ora, notem que o mx, o coeficiente dominante dele, ó, é 1. Então, eu poderia escrever o mx como sendo 1 vezes x mais 1 vezes x mais 3. Esta aqui é a forma fatorada do polinômio mx. Mas o meu rx, lembra lá em cima? Aqui, ó. O rx havia sido escrito como sendo, vou tentar achar um espacinho aqui, ó. O rx era menos 2 vezes x menos 2 ao quadrado. Daí, ao invés de repetir x menos 2 vezes x menos 2, eu vou usar uma notação mais simples. X menos 2 ao quadrado vezes quem? O mx. Só que o mx é isso aqui, ó. É x mais 1 vezes x mais 3. E quando o rx está escrito na forma fatorada, as suas raízes ficam evidentes. Quais são as raízes de rx? 2, 2, menos 1 e menos 3. Observem que o 2 é uma raiz dupla. Beleza, galera? Abraço!